Olá, gente! Nossa aula de hoje é sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, partimos da definição de movimento. Sabemos que um corpo ele está em movimento quando ocorre a variação de posição com o tempo em relação a um referencial. Então, definimos que o corpo ele estará em movimento. Sabemos que o movimento ele é independente da trajetória. Ele não depende da trajetória. Mas, quando nós estudamos móveis, corpos que estão se movimentando em trajetória retilínea, trajetória reta, em linha reta, nós chamamos de movimento retilíneo, tá? E aí existem dois tipos, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual a diferença entre os dois? O movimento retilíneo uniforme é quando eu tenho a velocidade constante em toda a trajetória, ou seja, a velocidade média se confunde com a velocidade instantânea. A velocidade em todo o percurso do móvel permanece a mesma, não se altera. Se um determinado carro começa a se movimentar e aí ele chega à velocidade de 20 metros por segundo, é um exemplo, e aí se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele segue uma trajetória reta e a velocidade sempre 20 metros por segundo, não se altera. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já vai ter uma variação da velocidade conforme o tempo vai passando. E com isso já vai surgir aqui uma grandeza, uma nova grandeza, né, que é a aceleração. Porque a aceleração existe quando acontece uma variação de velocidade com o tempo. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já tem a presença da aceleração e ela é constante e não nula. Já no movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. A aceleração lá é igual a zero, ela é nula, certo? Então, vamos estudar aqui os slides, vamos fazer as anotações e é isso, vamos seguir. Então vamos lá, gente. Partir aqui para os slides, onde vai ficar melhor assim para vocês visualizarem. Movimento retilíneo uniforme, MRU, e movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá? Então vamos seguindo. Para início, nós vamos fazer aqui uma revisão de todos os pontos assim, importantes que você deve saber quando estuda os movimentos. Referencial. O que é o referencial? Todo ponto que adotamos como referencial para estudar o movimento dos corpos. Referencial é aquele ponto importante que vai te dar um norte para dizer se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso, tá? Então, é o referencial que vai classificar a questão do movimento do corpo. Móvel, qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Vocês já devem ter observado que eu falo muito questão de móvel. O móvel se movimentou na trajetória. Ou também pode-se usar a palavra corpo, tá? Movimento. A posição do móvel muda com o decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Então, isso é a definição de movimento. Trajetória, caminho percorrido pelo móvel. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. No caso do movimento retilíneo, trajetória é uma linha reta. Espaço ou posição, apresentado pela letra S. Local ocupado pelo corpo em relação a um dado referencial, num dado instante. Então, o espaço ou posição é o local em que o corpo está ocupando ali em uma trajetória. Próximo, deslocamento escalar, ΔS, que foi o que foi visto em aulas passadas. Deslocamento escalar, representado pela ΔS, é a variação de posição sofrida por um móvel sobre uma trajetória. Matematicamente, ele é descrito assim, ó, ΔS é igual posição final menos posição inicial do móvel na trajetória. ΔS, chamado deslocamento escalar, ó, delta sempre vai indicar variação, S de posição, S aqui final, né? SF, posição final, e SI, posição inicial. Próximo, intervalo de tempo. Tempo decorrido entre dois instantes, tá? Então, o intervalo de tempo é o tempo decorrido entre dois instantes. É representado dessa forma matematicamente. ΔT igual a TF menos TI. ΔT
equivale a deslocamento escalar, TF, tempo final, TI, tempo inicial. Então, é só um breve resumo de conceitos importantes que você tem que saber. Velocidade, a relação entre deslocamento, ó, ΔS, e intervalo de tempo. Então, matematicamente, eu tenho que a velocidade, o m aqui de média, igual variação de posição, ou seja, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo ΔT. ΔS, deslocamento escalar, ΔT, intervalo de tempo. Outro conceito que estudamos, a aceleração. A relação é a relação da variação de velocidade sobre o intervalo de tempo, ΔT. ΔV, variação de velocidade, ΔT, intervalo de tempo, tá? Então, isso aqui são todos os conceitos que já foram estudados em aulas passadas. Agora, vamos frisar aqui no movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, como eu já falei, movimento já foi definido em slides anteriores, que o movimento se refere a quando um móvel ele varia essa posição em um determinado tempo em relação a um referencial. Retilíneo porque a trajetória é uma linha reta. E uniforme porque a velocidade ela é constante em todo o percurso. Então, o conceito é um movimento realizado por um móvel que percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, velocidade constante em uma trajetória retilínea. Então, se o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, significa que a velocidade vai ser sempre constante em cada intervalo de tempo, porque a velocidade é a divisão do deslocamento pelo tempo. Então, se a variação de espaço em todos os pontos que você for pegar for igual, dividido pelo tempo também, o tempo sempre igual, então a velocidade vai ser sempre a mesma, vai ser constante. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Esse exemplo aqui tem uma pessoa correndo em uma trajetória retilínea, uma linha reta. O que que diz, ó? Que a 0 segundos ela estava na posição de 0 centímetros, né? Tava a posição de 0 centímetros. 1 segundo, né? O relógio começou a contar. Ela passou para 10 centímetros, 2 segundos, 20 centímetros, 3 segundos, 30 centímetros, 4 segundos, 40 centímetros. Observe o seguinte, que se eu pego da distância de 0 a... ou se eu pego do tempo de 0 segundos a 1 segundo, ó, qual foi o intervalo de tempo? Foi 1 segundo, né? De 0 para 1 segundo foi 1 segundo. Quanto ele andou? Ele andou 10 centímetros, ó, de 0 segundos até 1 segundo ele andou 10 centímetros, ó, foi de 0 centímetro a 10 centímetros, certo? Pronto, eu tenho aqui uma distância percorrida, um deslocamento, e que eu tenho um intervalo de tempo, certo? Agora eu pego de 1 segundo para 2 segundos. Observe que de 1 segundo para 2 segundos ele andou quanto? Anda 1 segundo, né? Ele aumenta aqui 1 segundo e chega em 2 segundos, certo? E o espaço aqui que ele percorreu, ele foi de 10 centímetros até 20 centímetros. Ele percorreu, ó, 10 centímetros. Então, de 0 segundos a 1 segundo, ele anda 10 centímetros. E o tempo vai 1 segundo. De 1 segundo para 2 segundos, o tempo aumenta 1 segundo. E o espaço aqui, o deslocamento dele é 10 centímetros. Se você for observar 2 segundos para 3 segundos, também o tempo percorrido aqui, ó, o tempo é 1 segundo. E o deslocamento dele aqui é 10 segundos. A mesma coisa de 3 segundos a 4 segundos. O tempo varia em 1 segundo e o deslocamento dele aqui é 10 centímetros. Então, observe que em cada intervalozinho aqui, ele percorre o mesmo tempo, tem o mesmo intervalo de tempo e tem o mesmo deslocamento. Então, tenho variação de posições iguais em intervalos de tempos iguais, significando que eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Se eu for dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo, eu vou obter uma velocidade aí constante em cada trechozinho desse, igual a 10 centímetros por segundo. Olha aqui, foi o que eu fiz, ó. Eu peguei esse trecho de 0 segundos a 1 segundo, 0 centímetro, 10 centímetros. Tempo inicial, 0. Tempo final, 1 segundo.
Posição inicial, 0 centímetros. Posição final, 10 centímetros. Então, temos velocidade média é igual a variação de espaço e variação de tempo. Então, velocidade média é o espaço final mais espaço inicial, tempo final mais tempo inicial. Velocidade média é igual a 10 centímetros, né, que é a posição dele final, menos 0 centímetro, que é a posição inicial, dividido pelo tempo aqui, ó, tempo final, 1 segundo, e menos o tempo inicial, 0 segundos. Então, a velocidade média vai ficar 10, ó, 10 menos 0, 10 centímetros, dividido por 1 menos 0 no segundo. Então, a velocidade média é 10 metros por segundo. Se você for fazer em cada trechozinho aqui, você vai obter o mesmo valor. Porque nesse trecho de 1 segundo a 2 segundos, o deslocamento vai ser 10 centímetros e o intervalo de tempo vai ser 1 segundo. Então, vai dar 10 metros por segundo. De 2 segundos a 3 segundos a mesma coisa, de 3 segundos a 4 segundos a mesma coisa. Certo? Então, aí eu tenho definido um movimento retilíneo uniforme, em que o móvel, no caso aqui o corpo, ele percorre, ó, distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O próximo aí é o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse aqui, eu já tenho o quê? A definição é aquele em que a velocidade varia de maneira uniforme com o tempo. A aceleração escalar é constante e não nula, e a trajetória é uma linha reta. Então, aqui eu já tenho que a velocidade ela varia com o tempo e varia de maneira uniforme. Se a velocidade varia, eu já tenho uma aceleração. E a aceleração aqui ela é constante e não nula. E a trajetória é uma linha reta porque o movimento é retilíneo. Vamos ver um exemplo. Ó, esse exemplo, eu tenho um carrinho, ele está percorrendo aqui em linha reta. E aqui está listado o tempo e a velocidade dele em cada momento, tá? Observe o seguinte, quando o tempo é 0, né, ele está parado, então a velocidade dele é 0. Ele começa a andar. Quando ele está com o tempo de 1 segundo, a velocidade é 5 metros por segundo. Vai aumentando, 2 segundos, 10 metros por segundo. Tempo de 3 segundos, velocidade 15 metros por segundo. Tá? A velocidade aqui, ó, não é constante, ela varia conforme o tempo vai variando também. Certo? Então, vamos analisar. De 0 segundos para 1 segundo, o tempo aqui variou 1 segundo. De 0, né, metros por segundo aqui, a velocidade quando era 0, ela variou para 5 metros por segundo. Então, a velocidade em 1 segundo, ela aumentou quanto? 5 metros por segundo. Então, vamos para o segundo momento. Eu tenho aqui, ó, o tempo 1 segundo, ele foi para 2 segundos. O tempo aumentou quanto? 1 segundo. Foi de 1 segundo para 2 segundos. O intervalo de tempo aqui foi de 1 segundo. E a velocidade, o que aconteceu? Ela foi de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo. A variação da velocidade aqui foi quanto? Foi 5 metros por segundo. Ela aumentou aqui a velocidade em 5 metros por segundo em um tempo de quanto? 1 segundo. Quando o tempo aumentou 1 segundo, a velocidade aumentou 5 metros por segundo. Você observa no segundo momento, no terceiro momento, né? Ó, de 2 segundos para 3 segundos, aumentou 1 segundo. E a velocidade? Observe que foi de 10 metros por segundo para 15 metros por segundo. A velocidade aumentou 5 metros por segundo. Então, eu tenho aqui que o intervalo de tempo foi 1 segundo e a variação de velocidade foi 5 metros por segundo. Observe que em cada trecho aqui, eu tenho que o tempo de variação, o tempo foi o mesmo e a velocidade variou também da mesma forma, tá? Então, eu tenho uma velocidade variando uniformemente, tá? Uma velocidade variando de maneira uniforme. Então, as observações que eu coloco aqui. A velocidade a cada 1 segundo aumenta constantemente em 5 metros por segundo, né? Se referindo aqui ao movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é constante, não nula. Se tem a definição matemática de aceleração média, é essa aqui, ó. É igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, se eu tenho uma velocidade aqui variando, né? Então, eu já vou ter uma aceleração. E como é que eu encontro essa aceleração? Dividindo a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Observe o quê? Vamos aqui responder isso aqui.
Observe que para a velocidade final aqui, eu peguei esse trecho primeiro aqui. Uma velocidade final 5 metros por segundo e uma velocidade inicial 0 metros por segundo, eu tenho correspondendo aí, ó, o tempo final 1 segundo e o tempo inicial 0 segundo. O que a gente vai obter? Substituindo aqui na fórmula, eu tenho, ó, a variação de velocidade, ó, ΔV, variação, é velocidade final mais velocidade inicial. Então, final 5 metros por segundo menos 0 metros por segundo. E aqui, ΔT, variação de tempo, 1 segundo, final, menos inicial 0 segundo. Então, vai dar 5 dividido por 1, que dá 5 metros por segundo. Então, a aceleração média é 5 metros por segundo. Nesse primeiro trecho. Mas se você for calcular em cada trechozinho aqui de variação de tempo e velocidade, você vai observar que a velocidade aí, ou melhor, que a aceleração, ela sempre vai ser 5 metros por segundo, tá? Independentemente da variação aí que você for pegar, vai ser 5 metros por segundo. Então, gente, é isso. Leiam o livro texto, pesquisem, respondam questões e aprimore seus conhecimentos. Até mais!